Olá pessoal, estou aqui chegando, professor Jadilson, professor da disciplina de História. Hoje, nosso primeiro encontro, né? Na realidade, eu sou professor da rede municipal faz 24 anos, mas aqui como professor de aulas remotas, estou chegando pela primeira vez para essas turmas aqui da Escola Professor Antenor Vieira de Mello e espero que nós consigamos fazer o melhor para as nossas aulas. Gostaria logo de lembrar a vocês que quando eu falo em aula remota, geralmente a gente sabe que o momento nosso chegou de uma forma meio preocupante. Afinal de contas, as aulas remotas nos municípios brasileiros chegaram após a pandemia, né? Infelizmente. Mas ela não é mistério para ninguém. A aula remota, inclusive, vocês já estão aí há um ano já na atividade de aulas online, mas as grandes universidades do mundo inteiro já utilizavam a fórmula EAD ou EAD, como queiram chamar, para transmitir seus ensinos ao mundo inteiro. E agora nós estamos também nos níveis médios e eu diria também já nos níveis iniciais do conhecimento humano. Mas sem mais delongas, sem mais demora, sou professor de História, como falei a princípio, e nós vamos tratar dessa temática durante esse semestre e durante esse ano inteiro. Hoje eu quis mais me apresentar a vocês, tá? E logicamente tratar sobre o tema de uma forma mais resumida. História. A história que vocês já estudaram desde o primeiro ano, vocês vêm lá estudando ela tem uma divisão. Eu gosto sempre de falar da divisão histórica e dizer que ela não aconteceu de uma forma linear, ou seja, de uma forma reta. A história, ela se divide em categorias porque foi mais fácil estratificar, dividi-la para que nós possamos compreender nos dias atuais. Mas todos devem saber, não é mistério para ninguém, a história tem a história antiga, tem a história moderna, tem a história antiga, a história média, a história moderna e a história contemporânea. Mas antes um pouquinho a pré-história. A pré-história é exatamente o momento onde a história é marcada sem grandes avanços, sem grandes notificações. Para a história surgir foi necessário dois grandes fatos. O primeiro deles, o fogo. Ele que fez com que o homem se tornasse um pouco menos nômade e passasse a ser um pouco mais fixo em determinadas posições e pontos que ele vivia na antiguidade. O fogo foi importante porque o homem conseguiu, digamos que, assar seus alimentos, cozer tudo aquilo que ele antes utilizava de forma crua. O fogo foi fundamental para o momento histórico, principalmente lá atrás na pré-história. E para a história propriamente dita, começando da história antiga, o outro fato foi exatamente a escrita, que foi quando o homem começou a desenvolver os seus escritos, a sua cartografia e pontuar através dela todos os seus atos. A escrita que foi trazida para a humanidade através dos fenícios, povo do Oriente Médio que vivia ali entre os rios Tigres e Eufrates. Esse povo conseguiu desenvolver a escrita e naturalmente outras coisas foram acrescentadas. A matemática, a física, a ciência e por aí por diante. E o mágico disso tudo é que a história ela trata de registrar e de normatizar cada situação dessa. Por isso que a história é importante. Às vezes a gente diz, a história é uma matéria decorativa. Não, na verdade é uma matéria muito importante, porque a história está na matemática, ela está na química, ela está na física, ela está na medicina, a história está em todos os pontos. Então, mais do que estudar a história, nós precisamos conhecer a história. E eu queria dizer a vocês, para finalizar esse momento, que eu não vou ser aquele cara de datas, isso e aquilo, até porque isso vocês já viram demais. É verdade, é muito importante lembrar que as datas são significativas,
Mas não é a data que vai fazer a história, é o seu conhecimento, é a sua forma de ver o mundo. E a história, ela nos abre a mente bem para isso, tá bom? Então, por hoje, eu vou ficar por aqui, dizendo a vocês que vou estar com vocês rotineiramente, nossa disciplina primeira de história, e hoje estou apenas dizendo para vocês que a história, ela não é de forma linear como muitos nos contaram. Ela aconteceu de formas diferentes, em momentos diferentes. Hoje não, com a tecnologia é quase impossível fazer uma história que não seja linear, porque o que acontece aqui no Ocidente reflete no Oriente. O que acontece no Oriente reflete aqui no Ocidente. Então, Europa, as Américas e os África e outras partes do mundo praticamente conseguem em tempo real ter acesso a essa história e às informações. No passado não, elas aconteciam de pontos isolados, de formas esporádicas, e o homem foi juntando tudo e fazendo essa divisão que nós conhecemos: história antiga, a história média, a história moderna e a história contemporânea, que é a que vivemos hoje. Então, boa aula para a gente durante esse período, que Deus nos abençoe e fiquem todos com Deus.